E aí, pessoal, vamos lá atualizar o Bitcoin? O Bitcoin nesse exato momento está em uma tendência de alta no tempo gráfico mensal saudável. Está buscando aqui um topo no tempo gráfico mensal e provavelmente a gente vai fazer esse topo quando o semanal fizer um pivô de baixa ou quando o semanal ele esticar bastante aqui para baixo, né? Então a gente tem que dar uma olhada para entender como é que está o semanal. O semanal, até então, ele só deu uma pernada aqui. Por quê? Porque estamos buscando a correção do tempo gráfico semanal, né? Então estamos buscando a correção do tempo gráfico semanal para fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior, para continuar essa tendência de alta também no semanal. Então, geralmente isso vai acontecer quando 4 horas entrar em sobrevenda, né? A gente vai buscar uma posição quando 4 horas entrar em sobrevenda, que na verdade já entrou em sobrevenda, né? Que seria uma região acima desses topos aqui. E o melhor cenário seria que pelo menos essa vela dessa semana encostasse aqui na média de 12 períodos, né? Com 4 horas em sobrevenda seria uma excelente oportunidade. Então a gente vai dar uma olhada aqui também no diário. O diário a gente reverteu, né, uma tendência aqui, fizemos um topo aqui no semanal para então a gente buscar um fundo agora, né, com essa correção. E aí a gente vai buscar esse fundo quando a gente tiver alguns sinais, né? Um deles é quando 4 horas a gente sobrevenda, como eu comentei aqui. Então 4 horas aqui já entrou em sobrevenda nessas regiões aqui. E isso é um pouco preocupante porque ele chegou a ficar nessa região aqui em sobrevenda, né? E o repique foi muito fraco e entrou aqui de novo e o repique agora já foi considerável. Mas estamos buscando pelo menos um repique aqui, ó, vou mostrar para vocês que um repique saudável para continuar essa tendência do semanal seria mais ou menos nessa região aqui, ó. Nessa região, se o BTC subir próximo dessa região, seria um repique bem interessante, mais ou menos aqui em 117, né? Nessa subida aqui. Se ele não subir, se ele ficar parado aqui em 116, é muito provável que ele venha a corrigir e a maior probabilidade é isso ser uma bandeira de baixa desse movimento todo e a gente vai buscar novos preços, né? Muito mais para baixo, né? E a correção vai ser bem maior. Então, como que a gente sabe que o BTC está começando a criar força nos tempos gráficos menores? A gente tem que ir buscando alguma informação do tempo gráfico menor, né? Então, a gente já está em uma tendência saudável aqui, ó, no diário, né? Topos e fundos ascendentes, né? Uma tendência bem interessante. Quando perder essa tendência, significa que a gente vai fazer um topo no 4 horas e vamos buscar uma correção no 4 horas, que ainda não aconteceu, né? Aqui, ó, buscar uma correçãozinha no 4 horas e vamos tentar buscar um pivô de alta no 4 horas e assim para buscar essas regiões. Se isso não acontecer, a gente vai corrigir mais e aí o BTC tende a ficar entre essas regiões aqui em 106, 105, 104, nessas regiões aqui. Seria bem interessante, porém, se isso acontecer, né, a gente estaria fazendo aqui, ó, estaria esperando particularmente um ombro cabeça ombro, né? Quando ele já entrega forte que nele tem essa possibilidade de entregar, a gente vai buscar um ombro cabeça ombro, né? Que seria uma fragilidade que a gente pode buscar até mesmo uma correção do mensal se isso acontecer, né? Aí o mensal pode corrigir e a gente pode buscar uns preços bem mais para baixo aí, mas isso é com o tempo. Então a gente tem que acompanhar para ver qual é as próximas probabilidades. Então, nesse exato momento, a gente for observar aqui o Bitcoin já deu entregada bastante aqui, né? Então é bem provável que ele tende a romper esse fundo aqui para fazer um topo em 4 horas e corrigir o tempo gráfico de 4 horas, né? Fazer uma correçãozinha aqui, né, para buscar um fundo mais alto que o fundo anterior e tentar fazer esse pivô para ir buscar essas regiões que a gente comentou, né? Até então, o que me preocupa é porque nessa correção aqui não teve um clímax no volume, né, igual a esse daqui. Geralmente quando tem esses clímax no volume, nas regiões que você está esperando, fica mais interessante, tipo isso aqui, ó, clímax no volume aqui, ó, e aí o preço deu uma subida, rompendo topos, né, e a gente está esperando basicamente isso, o clímax no volume, que seria o que? Uma vela aqui, e aí uma vela que ultrapassa essas outras velas, né? Uma exaustão, tipo uma vela de exaustão. A gente está esperando isso para se posicionar, mas pode não acontecer, tá?
Então se a gente for quebrar os tempos aqui, dar uma olhada nos 60 minutos, a gente tem que buscar pelo menos uma figura gráfica para começar a ficar interessante esse movimento e confirmar que ele está pegando força. Então a gente tinha basicamente um canal ou uma cunha, né? Que geralmente ele rompe para cima e rompeu para baixo. Isso não é legal, né? Mas a gente pode buscar outras regiões aqui de suporte para entender qual seria a próxima possibilidade. Mas tudo indica que o Bitcoin vai corrigir bem mais, porque do que a gente está vendo aqui, ele ainda não subiu o suficiente para mostrar que está com força. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Estamos aí batendo aqui, ó, um clímax no volume nessas regiões aqui. É muito provável que realmente a gente tenha uma correçãozinha para fazer o fundo de 4 horas e tentar buscar essa alta, né? Mas está bem interessante. O que a gente também tem que acompanhar é basicamente a dominância do Bitcoin, que mostra a força, né, do Bitcoin, mostra também a possibilidade de um alt season, né, que é muito provável que vai acontecer. Eu não acredito que vai ser com a mesma força das outras, mas tende as criptos ter uma subida bem interessante, e é o que a gente está esperando. Nesse exato momento, a dominância do Bitcoin está corrigindo, fazendo um fundo do mensal, né, buscando um fundo mais alto que o fundo anterior, fundo do mensal. Geralmente acontece quando um dia entra em sobrevenda junto nessa região aqui de 12 períodos aí da média móvel. E deixa eu só ver como que está a FIBO. E na FIBO a gente está em 38. Né? Descemos aqui um pouco, mas finalizamos ali em 38. Então tem uma grande possibilidade dessa região aqui, né? E um dia em sobrevenda, que provavelmente já chegou, aqui ó, um dia em sobrevenda, tivemos um clímax no volume aqui, né, nessa descida. Fizemos aqui também um pivô de alta, né, mostrando que esse aqui é um fundo momentâneo do semanal, né, fundo momentâneo do semanal. Agora temos que buscar uma força, pelo menos até aqui, ó, pelo menos até aqui nessa região, em 63. Se isso não acontecer, isso aqui é uma bandeira de baixa, né? E o Bitcoin a dominância do Bitcoin pode cair e as altcoins podem se aproveitar nesse cenário. Se isso acontecer, a gente perder esse fundo aqui, vai ser muito interessante. Por quê? Porque esse dinheiro tende a ir para as altcoins, e aí o cenário fica no seguinte: a gente vai buscar uma correção bem maior desse movimento, e aí é muito provável que a gente faça um ombro, cabeça, ombro. Vou mostrar aqui para vocês desse movimento aqui, ó. Ó, subiu, se ele descer, romper nesse fundo aqui, ele já vai ter entregado bastante, e na volta ele tende a entregar pouco, fazendo um ombro, cabeça, ombro para buscar esses fundos aqui. Buscando esses fundos se romper, aí a gente tem uma grande possibilidade de iniciar um alt season. Eu acredito que com essa vela de volume aqui, né, como é um volume muito forte, a gente já tem indícios de que a gente está iniciando um alt season, né? Tanto que algumas moedas já subiram bastante, né? Ethereum hoje, na verdade aqui já finalizou, agora é 9h05 da noite, horário de Brasília, então finalizou agora, mas o Ethereum hoje subiu bastante, né? O Ethereum aí, ó, no dia de hoje subiu cerca de 7%, né? Ethereum subiu 7%, Solana subiu só hoje 5%, né? Por quê? Porque a dominância do Bitcoin está caindo. Mas tem que ficar ligado porque está numa região de repique, uma região onde tende a entrar força compradora. Então tem que ficar de olho nesse cenário, né? Vamos dar uma olhada aqui no Ethereum, o que está acontecendo. Cara, o Ethereum, particularmente, ele já subiu bastante. Eu executei a minha ordem aqui nessa região, quando já rompeu esses topos aqui, né? Executei minha ordem aqui. Na verdade eu saí da minha ordem, eu comprei aqui e saí aqui, né? Eu até mostrei para vocês a entrada, né? Se você quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores, né? A gente mostrou a possibilidade de ter essa subida e eu consegui finalizar aqui. Agora a maior probabilidade nesse cenário aqui seria a gente fazer um fundo mais baixo, né? Uma correção do mensal para a gente, né, tentar romper o topo e aí voltar à tendência de alta do Ethereum e buscar novos patamares aí de preço aí. O Ethereum está bem forte, né? Força bem interessante.
Nesse exato momento está fazendo aqui no semanal é uma bandeira de alta, né? Vou fazer uma bandeira de alta aqui no semanal. Se romper aqui vai continuar, né? E também no diário. Muito provável que tenha uma bandeira de alta no diário também. Aí. O diário também tem uma bandeira de alta. Então até tá bem esticado, tem que tomar cuidado com isso daí, né? Porque geralmente um ativo desse quando tá muito esticado, ele tende a dar uns repiques bem fortes aí para baixo, umas correções bem fortes, né? Então, o próximo alvo do Ethereum é aqui nessas regiões aqui, né, que seria nessa cunha, e essa cunha geralmente ela rompe para baixo, né? Também ela pode vir aqui para corrigir para baixo aqui, né? E geralmente quando essa cunha romper, a gente vai estar corrigindo aí no semanal. Na verdade, o semanal já corrigiu, ó. Olha, o semanal já corrigiu, então seria no mensal já. Então aqui, ó, olha que interessante. O semanal corrigiu, abaixo daqui o semanal corrige, e quando o semanal corrige, ele faz 4 horas em sobrevenda, que seria a região para a gente ficar de olho. Ó, 4 horas em sobrevenda, o clímax no volume, olha aqui, ó, um clímax maior do que os volumes anteriores, clímax no volume, e essas regiões capturou a liquidez, e olha o que aconteceu, subiu. E aí essa subida já foi uma subida que foi bem interessante, né? Já passou do 50% da FIBO, já está em 60%, então a maior probabilidade é que ele faça um fundo mais baixo para continuar essa subida e romper o topo, né? O Ethereum está muito, muito, muito forte, tem que ficar ligado só nessas regiões aí que eu mostrei para vocês aí dessa cunha ascendente que geralmente rompe para baixo, tá? Essa cunha. Solana, vamos dar uma olhada em Solana, o que está acontecendo em Solana. Solana, estamos em uma tendência de alta aqui em Solana, né? Basicamente perdemos essa tendência, que é a maior probabilidade de fazer um ombro, cabeça, ombro e buscar essa correção aqui, Solana, é basicamente isso. Porém, né, tem outra possibilidade também, que como ela já subiu até aqui mais ou menos, tem uma possibilidade de lateralizar e depois romper para cima, Solana. Porque dentro da fibra aqui ele já subiu muito mais do que o normal. 0,65, então a maior probabilidade é fazer um fundo mais baixo ou lateralizar e não perder mais esse fundo. Não perdendo, houve uma rejeição, vai haver uma rejeição e aí tende a romper o topo e subir, né, para buscar também novos patamares. Então tudo indica que essa dominância ela realmente vai descer mais, né? Essa dominância descer mais, então a gente vai buscar out season, que é basicamente o que aconteceu nessas regiões aqui, ó. Que é isso aqui. Out season, as criptos vai subir bastante. S&P 500 tá muito forte, né, rompendo topos, né, topos históricos, renovando as máximas, né? Isso aconteceu no semanal, no mensal ainda não aconteceu, né? O semanal aqui a gente também fazendo topos e fundos ascendentes, tá bastante forte, mas também tem que tomar cuidado, né, com essas regiões aqui onde realmente tende a segurar o preço, né? Que segurou já uma vez aqui, pode segurar novamente. E lembrando também, quando rompe topos históricos, a gente não tem nenhuma resistência para segurar o preço. E o preço ele pode subir de uma forma onde a gente não pode imaginar, né? Geralmente quando rompe o stop, ele tende a subir bastante, né? Não tem nenhuma resistência para segurar o preço. Então, se você está vendido aqui, né, no S&P 500 e algumas ações aí, tem que ficar ligado. Deixa eu dar uma olhada aqui também no dólar, o dólar no Shao, depois eu vejo o dólar. Cara, o Shao tá em uma lateralização aí mensal eterna, né? E também isso é uma bandeira de alta, tá? Isso aqui também é uma bandeira de alta que pode continuar essa bandeira aí, né? E realmente tá interessante. O ouro não para de subir, né? Não para de subir o ouro. Deixa eu dar uma olhada em XRP. XRP, rapaz, XRP deu uma lapada grande, hein, velho? Olha aqui. Meu irmão, não tinha olhado isso aqui não. Quanto que XRP subiu um mês? Ó? Em um mês, XRP chegou a subir 64%. 64% XRP chegou a subir. Então, ou seja, tá fazendo uma base de preço, fez uma base de preço aqui, ó, XRP, e agora tá tentando dar continuidade nessa subida. O problema é porque o volume está descendente, tinha que ser um volume ascendente, né?
para criar forças e continuar subindo, mas nesse cenário aqui está bastante forte. A maior possibilidade é fazer um pullback aqui para continuar subindo e assim atingir novos patamares de preço. Bem interessante, bem interessante. É isso aí, galera. Se foi uma atualização rápida, né? Essa semana a gente volta com mais atualizações aí, porque parece que o Bitcoin vai dar uma subidinha legal. As criptos também já tá começando a se valorizar, num cenário bem interessante. Então, a gente volta com mais atualizações aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, né, você dá uma curtida pra gente aí. Se você vê que vale a pena, né, assistir nosso vídeo aí, curte nosso canal, segue aí a gente, né, se inscreve no nosso canal, porque vai ter novos vídeos aí. Eu vou fazer vídeos também de outras criptomoedas. E se você tiver interesse de pedir alguma moeda, né, pode colocar no comentário aqui embaixo que a gente vai analisar essa moeda, né? E abraço aí, tamo junto, excelente semana para todos e até mais.